Eu me lembro que um dia me ligou um senhor, muito grave, muito comedido, porque ele queria sair de centenas de quilômetros para que eu pudesse orar por ele. Eu morava em São Paulo nessa época. Falei, meu Deus, esse homem vai se dar o trabalho de viajar centenas de quilômetros para um atendimento e depois, se acontece aí por alguma razão eu não poder atender, vai ficar chateado comigo, vai ficar frustrado. Tentei desanimá-lo de todos os modos de ver. Depois, enquanto eu falava com ele pelo telefone, eu percebia que ele estava me escondendo o real motivo pelo qual ele queria a oração. E o real motivo era um desses motivos com os quais eu não me identificava para rezar. Seria bom se ele tivesse sido sincero, porque eu poderia encaminhá-lo para a pessoa que poderia atendê-lo ainda melhor. Mas por fim, gente, a situação dele parecia tão angustiante, ele foi tão insistente, eu deixei claro para ele que poderia ser que a minha rotina mudasse e eu não pudesse atendê-lo. E mesmo assim ele quis vir nessa distância toda. Quando chegou o momento da oração, ele não conseguia me contar o motivo pelo qual ele precisava da oração. Dava voltas. A hora que eu abri a Bíblia, a palavra dizia assim: não andeis vagueando pelas ruas, lançando olhares furtivos, e fazia uma descrição que esse homem desabou e começou a chorar. Ele disse: Márcio, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de igreja, mas quando vai caindo a tarde, eu saio pela rua vagueando, em busca de encontrar uma vítima com a qual eu possa me envolver sexualmente, não importa quem seja. Então eu saio igual esta palavra diz, e chorava, porque ele sabia que não tinha como eu ter consciência com tanta clareza do que ele fazia. Ele não tinha me contado. Eu não conhecia esse homem, eu não tinha como ter a mínima ideia. Mas a palavra de Deus, vou repetir para você, é viva, é eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medula. Julga os pensamentos e as intenções do coração. E julgar aqui quer dizer separar. Não é julgar para condenar. A palavra de Deus, ela filtra. Ela põe de um lado o joio e do outro o trigo. Separa os pensamentos inspirados por Deus dos pensamentos humanos e das sementes que Satanás semeia dentro da gente. Porque tem pensamento que está em nós, mas não é nosso e nem de Deus. Tem pensamento que entrou no nosso coração no momento de ódio, no momento de raiva, no momento de rancor. Tem pensamento que entrou em nós por causa das nossas inclinações de buscar prazer a qualquer custo, igual esse moço que eu falei que andava vagueando em busca de um envolvimento qualquer com qualquer pessoa. E nessa hora, o maligno planta ali a semente dele. E a palavra de Deus nos mostra isso que está atormentando você. É de origem diabólica. Eu fui rezar por um casal cujo filho, muito novinho, broncoaspirou o próprio vômito durante a noite. E a criança faleceu. E o pai já não aguentava, não conseguiu fazer a transição da vida de solteiro para a vida de casado. Então, ele mesmo admitia que, estando casado, ainda tinha um ritmo de vida de solteiro. A mãe já sofria com a criança doente, muitas noites sem dormir. E ele foi para uma festa. E ela ficou com o filho. Quando a madrugada avançou, ela, tomada pelo sono, dormiu. No que ela dormiu, a criança sufocou com o próprio vômito.
Quando ela chegou, ainda socorreu, mas não deu tempo de... Não conseguiram salvar. A criança morreu. Imagine para esse jovem casal o golpe que foi essa morte, sobretudo dentro disso que eu estou partilhando, dentro desse comportamento que eu estou partilhando com você. É fácil quem está de fora condenar. Mas às vezes a gente entra em certos compromissos muito cedo. E às vezes entra muito imaturo. A gente nunca imagina que a coisa pode se desenrolar desse modo. Sofrimento para aqueles dois, um casal que se ama e que agora tinha entre eles a culpa em relação à morte da criança. A mãe se culpava e culpava o pai. Se culpava porque ela dormiu, tadinha. Quantas noites sem dormir. E aquela noite ela tinha ficado até as 4 da manhã acordada, cuidando. E culpava o pai porque poderia estar em casa e não estava. E o pai se culpava por ter saído e não estar ali para ajudar. Mas ao mesmo tempo culpava a mãe, porque poderia ter cuidado melhor da criança. Era assim que estavam quando eu pude orar por eles, atendê-los. Mas uma das piores coisas que aconteceu foi que essa mãe foi buscar ajuda, orientação espiritual, fora de Deus, fora de Cristo. E uma pessoa completamente equivocada, enganada, porque eu prefiro acreditar que a pessoa que deu essa orientação é uma pessoa enganada do que uma pessoa de tal malignidade. Disse para aquela mãe que a criança morreu porque Deus castigou no bebê os pecados dela. Que a criança morreu para puni-la. E essa mãe agora não tinha paz, não tinha sossego, porque além da culpa do bebezinho que morreu pela falta do cuidado, então ela tinha que lidar com a culpa de ter feito alguma coisa que ela não sabia o que era e que tinha tirado a vida da criança. E ela tomou a decisão de que não teria filhos até descobrir o que era, porque então o próximo que virá morrerá também. Gente, semente do diabo, essa ideia que plantaram dentro dela. Como é que você pode dizer isso, Márcio? Porque tudo que é do diabo produz morte, produz angústia, produz separação, produz divisão. Você conhece a árvore pelos frutos. Eu tenho muita pena de gente que abandona Deus, que abandona Jesus Cristo, para ir atrás dessas promessas fáceis em falsas religiões, que só vão danar com a sua vida. Mas ali ao orar por ela, trazendo a palavra de Deus, a gente vai vendo como a palavra de Deus põe tudo no seu devido lugar. E aí fica claro um pensamento que é diabólico e um pensamento que é de Deus.